Ana Rita Sousa, olá, obrigada por aceitar conversar aqui com a Casa da América Latina sobre este prémio, onde foi distinguida na área das ciências sociais e humanas. Eu vou recorrer-me aqui das minhas cábulas para dizer o nome correto da sua tese, Mecânica de uma personagem, paisagem, escrita, autoria, foi apresentada na Universidade de Coimbra e que versa sobre um estudo que a Ana Rita fez sobre dois escritores contemporâneos, a portuguesa Maria Gabriela Lençol e o chileno Roberto Bolanho. Eu tive a oportunidade de assistir à apresentação online desta entrega do prémio e a Ana Rita destacou a viagem que foi, digamos, de estudo com estes dois autores e para fazer esta tese, que representou também uma viagem pessoal, uma vez que foi viver para o México e digamos, teve uma incursão na América Latina, não apenas através dos livros, mas também de uma forma mais real, digamos assim, realista. Queria se calhar começar por perceber o que é que escolheu estes dois autores para estudar, a Lençol e o Bolanho. Na verdade a escolha não foi, ou seja, quando eu comecei o meu projeto de doutoramento, o que a mim me interessava estudar era a figura do autor e, mais do que a figura do autor, pensar como é que os escritores pensam a sua profissão no dia de hoje, com um mundo tão acelerado, com um mundo tão, teoricamente tão global, que tendem a querer ser universais sem deixar o local, como é que eles fazem essa ponte, como é que entendem a sua profissão. E esse era o ponto de partida. A partir desse ponto, dos vários autores que eu tinha lido, Lençol, eu não sei explicar, foi quase uma intuição, sempre me chamou muito a atenção pela forma como ela falava da escrita, como ela tinha cenas de escrita nas suas obras. Entrou logo para a lista de autores escolhidos e mais adiante entrou o Bolanho, com a leitura de 2666. Havia um outro autor, bom, havia vários na lista, mas no início do projeto havia um outro autor americano, que era William Gaddis. E o que a mim me interessava perceber era como é que dois autores que começam de um ponto profundamente marginal, portanto, à parte do centro institucional da literatura, ou seja, que não vão aos saraus, não frequentam completamente os meios literários. Nos dois casos eles estavam fora dos seus países de origem, não é? Portanto, não estavam propriamente numa situação confortável. Como é que num caso nós começamos com uma escritora de culto e terminamos com uma escritora de culto, porque Maria Gabriela Lençol efetivamente continua a ser uma escritora de culto, somos muito poucos, infelizmente, os que a lemos, e é tanto mais de culto quanto mais reduzido e mais especializado, infelizmente, é esse grupo, não é? E Roberto Bolanho, que estava destinado, sem dúvida, na literatura nazi, a ser um escritor de culto. Bolanho escreve obras, as suas primeiras obras são obras muito à margem daquilo que é considerado comercial, canónico, tanto destinado a um grande público. Como é que ele termina por ser uma estrela internacional? Ou seja, há livrarias com o nome dele na China, há teses sobre ele na Austrália, no Japão. É uma coisa verdadeiramente impressionante como é que um escritor tão pequeno e já quase no fim de vida, porque ele já estava às portas da morte quando se torna famoso, tem esta ascensão tão grande. E nesse caso entrava muito a questão do mercado editorial, portanto, e a tese também vai um bocadinho por aí, ou seja, como é que o facto de ter certo editor e ter certa publicidade, ter certo tradutor, pode contribuir, não é, para a expansão de um autor. E isso é muito tematizado por Bolanho e também é muito tematizado por Lençol, ou seja, a forma como ela, Maria Gabriela Lençol, para quem não sabe, foi para a Bélgica em 1963 ou 65, já não me lembro bem. Viveu muitos anos, porque o marido fugiu, portanto, à guerra colonial, na Bélgica, regressa a Portugal em 1985. Quando ela regressa, tem ali uns anos em que efetivamente ela tem muito contacto com várias figuras importantes do nosso meio, mas depois chega um ponto em que ela, depois de conhecer esse meio está muito ficcionalizado nos livros dela, ela quase que regressa, fecha-se num projeto inicial, retorna
ao que ela tinha pensado e prefere manter-se afastada desse círculo, mantendo uma relação muito mais direta com os leitores, porque ela chega portanto, os encontros da Casa Lençol, que ainda hoje se fazem em sua homenagem, começam por iniciativa dela, ou seja, ela dispensa as plataformas institucionais, portanto a apresentação do livro, dos congressos, tudo isso, e faz isso diretamente com os seus leitores na última fase da sua vida, não é? Pouco antes de morrer. E, portanto, o projeto partia daí. Entretanto, no meio disso, obviamente houve muita dificuldade com o estudo de Roberto Bolenho, porque em Portugal não há muitos estudos sobre a América Latina em geral, sobre os escritores latino-americanos. De facto, nós temos agora estamos a ter uma espécie quase de boom de traduções, mas tínhamos muito poucas traduções, basta pensar que a tradução do Raiuela só é de 2008, portanto nós temos pouco essa cultura. Levou-me, eu tive que participar em vários congressos para tentar conhecer pessoas mais formadas nessa área, tentar partilhar a experiência, tentar aprender mais, porque eu nunca tive, ou seja, tive aulas de literatura portuguesa, não é, na universidade, mas eu nunca tive aulas de literatura latino-americana. Portanto, para mim foi todo um continente novo a explorar e toda a tradição latino-americana é fundamental na obra de Bolenho. E foi assim que de congresso em congresso eu queria muito aproveitar fazer uma estadia de investigação na América Latina, foi um sonho já muito antigo, tinha vários países em mente, nenhum deles era o México, de facto eu só tive curiosidade de conhecer o México, eu senti que tinha que conhecer o México graças a Bolenho, apesar de saber que já não era o México que ele viveu, e nos últimos meses da minha tese fiz uma estadia de investigação na UNAM, fiz 2 meses na UNAM. Foram mesmo os meus 2 últimos meses de bolsa. Foi aí. Passados 4 meses, precisamente foi no ano em que Portugal foi convidado foi convidado especial da Feira Internacional de Guadalajara e abriu-se um leitorado no Instituto Camões da Universidade de Guadalajara e eu concorri e fui parar primeiro a Guadalajara, tive um ano lá e no ano seguinte concorri ao posto da UNAM, portanto pelo Camões, que é onde estou agora. Uhum. E é muito, para mim é muito interessante porque eu tenho que dar aulas de literatura portuguesa, no caso do curso das letras portuguesas, e dou aulas também de literatura comparada na UNAM. E então permite-me conhecer vários autores e ao dialogar com os alunos eu faço sempre a pergunta, quando mostro um autor português, que autor é que este vos faz lembrar? Algum autor mexicano que trata este tema, que fale disto, que fale desta forma, que use esta técnica, que escreva parecido, e fazemos muitas pontes e tem sido bastante interessante conhecer mais da literatura latino-americana, a mexicana um bocadinho mais em particular, através destes diálogos com os alunos, que muitas vezes há pontos que são, eu diria, há linhagens que não se conheceram, como dizia a Lençol, o caso, por exemplo, de Josefina Vicente, que é uma escritora mexicana também muito de culto, ela só tem 2 livros, mas tem um livro de 62 ou 63, eu acho que do ano do primeiro livro da Lençol, que agora precisamente estou a trabalhar, que também fala muito da questão da escrita antes da literatura. E é bastante curioso, que são 2 autoras que nunca se conheceram, que não frequentaram os mesmos meios, que não leram definitivamente os mesmos autores, ver como o problema da escrita antes da literatura, a escrita como qualquer coisa de mais democrático, de mais acessível, de mais aberto, antes do âmbito da institucionalização que a literatura tem, como é que eu entendo o Lençol de uma forma muito mais clara através de Josefina Vicente e como eu estou a ler Josefina Vicente através de Maria Gabriela Lençol. Este é só um exemplo, mas há vários. Ou seja, Ana Rita, por causa de uma tese de doutoramento que começou cá, acaba por ir parar ao México, primeiro a Guadalajara, depois à Cidade do México, para dar aulas na universidade. Digamos que seguiu os passos de um dos autores que estudou, que também esteve no México, o Bolenho. Portanto, é assim uma grande mudança. Neste momento está em Portugal, imagino, por causa das festas. Sim, mas vou passar o Natal em Portugal. Passou a viver no México, é isso? Exatamente. E então, como é que está a ser essa experiência? Quase todos os dias é difícil. É difícil no sentido em que a maneira de pensar e de lidar com os problemas comuns, nomeadamente, sei lá, buscar água, coisas assim do género,
é uma forma de pensar completamente diferente daqui. E a cidade, ou seja, para quem vem num país muito pequenino como Portugal, aterrar na cidade do México, somos 20 milhões, 30 milhões se contarmos com o Estado do México, é um bocadinho assustador, no princípio. Por outro lado, é um país que me ajuda muito, ou me ensina muito, melhor dizendo, é um país onde eu todos os dias aprendo a resolver problemas que eu aqui não tenho, definitivamente, ou seja, que nós já esquecemos esse tipo de problemas. Por exemplo? Do dia a dia. Problemas que têm a ver com a segurança, com conseguir, por exemplo, coisas básicas, a água, por exemplo. A água é um problema fundamental, porque a água não é... A água tem que ser paga 2 vezes, a água da companhia, mas é preciso comprar água à parte, não há propriamente o número de telefone, é preciso esperar que o senhor que grita, nem todos os senhores vendem o mesmo tipo de água. Portanto, é toda uma aprendizagem que se faz só para ter água em casa. E é fundamental ter água, porque a água é cortada ao fim de cada mês. Nunca nos chegam, na zona onde eu moro, nunca chega a água ao final do mês. Ou seja, há ali um corte sempre, porque há pouca água no México em geral. É um dos problemas sérios. Por outro lado, é interessante também compreender como, ou seja, por um lado as diferenças e a forma como as pessoas são muito autónomas a resolver as coisas, a resolver problemas do dia a dia, ou seja, enquanto nós ficamos a pensar, será que posso fazer isto, será que posso fazer aquilo, é melhor perguntar, as pessoas lá fazem e acabou e resolvem o assunto no momento, ou seja, se houver um problema para passar, não está, as pessoas simplesmente mudam o sinal de rua e mudam o sentido da rua e fica o assunto resolvido, tudo se resolve nas comunidades vizinhas, porque não têm uma instituição, não têm um Estado forte como nós temos na Europa, ou seja, a ideia do Estado Social é uma coisa que não existe, a maior parte das pessoas vive do dia a dia, vive de vender na rua, cria os seus filhos assim e, portanto, os seus horizontes são muito cotidianos, vou dizer assim, e isso reflete-se muito na maneira das pessoas ser, por isso as pessoas são muito mais prestáveis, muito mais práticas a resolver coisas do que aquilo que seriam aqui. Ou seja, eu já fiz mudanças que seriam absolutamente impensáveis fazer aqui, ou seja, eu acho que violaria várias regras, não sei quais, mas violaria certamente várias normas, e o meu filho dizia, vê, assim, em Portugal nenhum condutor de Uber faria isto, nenhum faria isto. E no México vou aprender muito. Então, viajou com a família, Ana? O meu filho esteve comigo em Guadalajara, entretanto, devido a esta situação da pandemia, está agora em Portugal até que tudo isto se resolva. Como a Ana Rita está também. Grandes mudanças. É muito interessante perceber que por causa de um caminho académico há uma mudança não só profissional e intelectual sua, de descoberta, porque aprofundou o estudo destes 2 autores, mas também uma mudança pessoal para um universo que, como acaba de descrever, é tão diferente do nosso, não é? A todos os níveis. Queria só, Ana Rita, antes de terminarmos a nossa conversa, dar aqui algumas pistas e algumas ideias a quem nos vai ver sobre a importância destes 2 autores, a Lençol, cá em Portugal, e o Bolenho no Chile, porque como disse há pouco, é lida, a Lençol, Maria Gabriela Lençol é lida, é uma escritora de culto, é lida por poucas pessoas, o Bolenho não, já é esse fenómeno, mas o que é que diria às pessoas para lerem a Maria Gabriela Lençol? Maria Gabriela Lençol é uma escritora, a grande maioria das pessoas, por exemplo, vai encontrá-la, ela aparece muitas vezes na secção de estrangeiros, eu acho que pelo nome ter 2 L's, em Fnacs e Bertrands ela muitas vezes fica estrangeira e vai parar a uma secção diferente, isso acontece muito. É uma escritora portuguesa, tem uma obra enorme, mais de 30 livros publicados em vida, e é uma escritora que tentou, ao longo da sua obra, abandonar ou provar que existem outras formas de nós nos relacionarmos com a leitura. Neste sentido, a ideia que as pessoas têm de vou ler uma história, a história tem um final e tem os personagens, uma narrativa, tem um caminho, esqueçam tudo isso, porque esse não é o objetivo de Lençol. De resto, nem é preciso começar por um lado, por um livro ou por outro,
normalmente diz que os diários são mais simples, o Falcão no Punho, o Finita, mas os diários não são bem diários, não são aquele diário em que o escritor diz que se levantou às tantas horas e que conversou com o fulano de tal e que foi a uma entrevista e assim, não, são diários de momentos de intensidade, são diários em que as pessoas, ou seja, nós estamos a ler Lençol, portanto, abrimos o livro numa página, é quase como ler poesia, e há uma frase que nos salta, é uma frase que nos paralisa, que nos deixa a pensar sobre a nossa vida, sobre o mundo em geral. Não é preciso lê-la por ordem. De facto, havia um crítico, agora não me lembro de nome, que dizia: ocupei-me de Lençol na última hora. De facto, custa-me dizer li Lençol. E é uma boa definição, porque de facto Lençol ocupa-nos a mente com uma frase, às vezes com 3 ou 4 palavras, que ela põe ali, e pode-se ler como lemos poesia, como lemos antologias, ou seja, nós geralmente não lemos as antologias de poesia Claro, do início até ao fim. página 9, Vamos consultando, a 343, claro. Vamos consultando, e Lençol é esse género de escritora que nos traz momentos de intensidade, de prazer, de reflexão, que vão parar a sítios muito diferentes, ou seja, eu acho que é uma escritora que serve quase para qualquer pessoa, porque por um lado tem um nível de abstração muito forte e ao mesmo tempo tem um nível muito concreto, muito concreto e do cotidiano, do descascar ervilhas e ouvir Bach, como dizia Eduardo Prado Coelho, não é? E portanto acho que é uma escritora que toda a gente deveria conhecer em algum momento da sua vida. Qualquer livro serve, não tem que estar a pensar que tem para ler este, tem que ter lido o outro. Acho que se pode começar por qualquer lado. E Eduardo Lourenço, curiosamente, numa das últimas entrevistas, pouco depois dela morrer, ele achava que Lençol, eu acho um bocadinho exagerado, era um bocadinho como pessoa. Nós não estamos preparados, como não estavam há um século atrás, para entender pessoa, e nós não estamos agora preparados ainda para ler Lençol. A Ana Rita concorda, considera que estamos preparados ou não? Só esta ideia, imagina, só esta ideia de ser necessária uma preparação já é algo que de facto contribui para a percepção que existe de que Maria Gabriela Lençol é uma escritora mais difícil ou mais hermética ou menos acessível a toda a gente. Eu não diria difícil, eu diria que ela nos parece difícil para os nossos padrões de leitura, porque a nossa consciência está habituada a ler de certa forma, tem uma expectativa daquilo que vai encontrar. E quando não encontra isso, sente-se perdida. E é nesse sentido que Lençol nos parece difícil, porque nós estamos muito à espera de encontrar um enredo do início ao fim. Eu li a obra várias vezes para a frente e para trás à espera de encontrar ali um fio que fosse do início ao fim. E depois percebi que não, que aquilo é um labirinto, que eu posso ir para um lado, posso voltar para o outro, posso regressar atrás, posso fazer várias passagens nessa obra. E é por isso que eu acho que não estamos preparados, porque ainda estamos muito mutilados por uma novela demasiado realista neste sentido, como ela dizia sempre isto num tom assim depreciativo, demasiado agarrada ao enredo, ao argumento, à forma de construção, e por isso é que ela dizia: eu prefiro o texto à narrativa, ou seja, para ela o que está no texto, e o texto depois tem muito a ver com aquela questão orgânica do texto, das plantas, da costura, portanto há qualquer coisa de muito próximo entre nós e aquilo que se escreve, ou seja, não é uma relação social daquilo que nos ensinaram a ler, é uma relação quase orgânica daquilo que nós vamos ler. E é por isso que se calhar precisamos de mais obras mais radicais, se calhar daqui a, não sei, a 30 anos, ela também morreu há relativamente pouco tempo, ainda há muito, está tudo por fazer, como dizia o João Barrente no último livro que publicou agora, ainda está tudo por fazer. Eu acho que daqui a uns anos vamos ler Lençol com mais entusiasmo e de uma forma como ela queria, mais democrática, porque apesar de as pessoas acharem que ela é muito elitista, portanto que está reservada assim a um núcleo de especialistas, de académicos, de jovens escritores, há muitos jovens escritores que são muito ficcionados a Lençol, e eu acho que o objetivo dela era precisamente ser mais democrática e quebrar esses padrões de leitura que nos vão ensinando institucionalmente desde a escola, a faculdade. O caso de Bolanho é consideravelmente muito diferente,
Bolenho, para quem não conhece, nasceu no Chile em 1953. Aos 15 anos foi parar ao México, fez a sua educação, vamos dizer, a sua educação na faculdade, na famosa Universidade da Rua, no México. Ele desistiu da escola e andava com grupos de poetas e com grupos de intelectuais pelos cafés, etc. E depois foi parar a Espanha com 23 anos, uma coisa assim. A importância de Bolenho, que sempre quis ser poeta, no início queria ser poeta, que era a grande aspiração dele, é que no final do século houve várias pessoas que conhecem certamente autores como Gabriel Garcia Marques ou Mário Vargas Llosa, não é? Mário Vargas Llosa, como Gabriel Garcia Marques e uma série de outros, Júlio Cortázar, entre outros, estabeleceram, basicamente colocaram a literatura latino-americana no palco do mundo, ou seja, ninguém lia muitos escritores latino-americanos até que eles traçaram uma marca ali. E o que tinha acontecido depois disso é que se tentou, através de vários projetos editoriais e grupos de escritores, movimentos, etc., fazer uma nova geração, portanto, que conseguisse passar o local da América Latina, portanto, transmitir uma certa identidade latino-americana e ao mesmo tempo chegar ao mundo inteiro, não é? E isso foi sempre um projeto fracassado depois do boom, tentou-se várias vezes. Por variedíssimos motivos, Bolenho é um escritor que superou até Gabriel Garcia Marques nas vendas para o grande público, e é um escritor que conseguiu de alguma forma retomar o fio da tradição latino-americana e de retomá-la por nomes até muitas vezes esquecidos, por nomes que não são dominantes no centro do cana, não são dos autores mais traduzidos sequer, com exceção de Borges, de quem ele era muito, muito fã. E ao mesmo tempo criar uma novela que eu não diria que é global, mas que uma novela, nós dizemos romance, não é? Os espanhóis dizem novela. Estamos a falar do 2666. Exatamente, o 2666 é uma novela enorme, são 1000 e tal páginas e não está acabada, mas é um romance precisamente sobre o horror do século XXI, sobre o capitalismo selvagem, sobre as desigualdades, sobre a obscenidade que é e cada vez vai ser mais o terceiro mundo, sobre aquilo, a violência para onde caminhamos com o agravar das desigualdades no mundo inteiro. E partindo da América Latina, porque é uma novela que parte da América Latina, põe em diálogo toda a história europeia do século XX, até aquela novela que vem desde a Primeira Guerra Mundial e vai até aos famosos feminicídios da cidade de Juárez, e consegue fazer um puzzle entre todas essas situações, que é um puzzle profundamente coerente, é um puzzle muito realista, é um puzzle que, além de todas as conotações literárias, se calhar mais académicas, mais culturais, é um romance que é acessível a qualquer pessoa. E uma coisa muito curiosa em Bolenho é que Bolenho, ao contrário de outros escritores que as pessoas leem e dizem não se pode escrever mais nada depois disto, e isso foi muita sensação de várias gerações depois de Gabriel Garcia Marques e com o correr da obra de Vargas Llosa. Bolenho é um escritor que muitos jovens leem e dizendo não se pode superar isto, eu tenho vontade de escrever, eu tenho vontade de fazer coisas pelo mundo, eu tenho vontade de compreender mais isto ou mais aquilo, ou seja, é uma espécie de internet dentro de um livro que nos leva a todos os lados e que nos torna de alguma forma mais proativos. Daí ser um escritor tão interessante e que se deveria ler mais. Tão lido também, não é? E tão lido. As pessoas encontram mais facilmente pontos. A nossa conversa já vai longa, mas eu não posso deixar de, já agora, e aproveitando a deixa que está a falar do 2666, precisamente na sua tese, Ana Rita, encontra, estabelece uma ponte, um objeto de estudo entre duas personagens, uma do 2666, que é Benno von Archibaldi, e uma personagem de Lisboa Lápis da Lhansol, que é a AOC. Ou seja, encontrou, digamos que, pontos em comum para serem objeto de estudo na sua tese entre personagens destes dois autores. Isso tem a ver precisamente com o tema da tese. Estes dois autores, a AOC é Fernando Pessoa, na obra de Maria Gabriel Lhansol,
E Benno Arcimboldi representa precisamente o escritor canonizado, candidato a Nobel, que ninguém sabe quem é. Ou seja, é o escritor que hoje seria quase impossível. Nós tivemos há pouco tempo o caso de Helena Ferrante, que ninguém sabia quem era, e temos o famoso caso americano, que agora nunca me lembro o nome, mas quer dizer, torna-se cada vez mais difícil nos dias de hoje um escritor não dar a cara. Ou seja, é difícil para um escritor conseguir estar no mercado e estar a vender sem que a editora, o jornal, a academia o convide, e ele tem que apresentar-se e estar presente, etc. E o que o Bolenho queria pensar como Lençol é como é que um escritor pode ter um caminho eticamente irreprovável, eticamente correto, sem ceder a essas instâncias e ao mesmo tempo consagrar a sua literatura. E isso faz precisamente Edward Arcimboldi, que é o tal escritor que todos os académicos perseguem e ninguém sabe onde é que ele está, mas toda a gente, curiosamente, sabe que os olhos dele são azuis. E Pessoa, precisamente porque Fernando Pessoa foi, durante a década de 80, foi, portanto, o grande tema académico de Portugal. Nós descobrimos que tínhamos Fernando Pessoa portanto, foi onde proliferaram as teses, proliferaram os ensaios, portanto, quase a redescoberta de Fernando Pessoa. E Maria Gabriela Lençol assistiu a isso tudo. E para ela, a Pessoa estava camuflado já não era essa Pessoa que ela queria ler, já era uma pessoa demasiado coberta por várias capas de leitura, por várias instruções, por vários ensaios, e por isso é que ela precisamente retira Pessoa de Lisboa, que é Pessoa e Lisboa são uma e a mesma coisa, não é? Nós já não imaginamos a cidade de Lisboa sem Pessoa e não imaginamos Pessoa sem o cenário da cidade de Lisboa, não é? Por isso é que ela o retira e o leva para Leipzig, porque aí, longe de tudo aquilo que já o domina, de toda essa crítica, de todas essas leituras, de toda a parte até turística nos dias de hoje que domina Fernando Pessoa, em Leipzig ele pode voltar a fazer as perguntas fundamentais que queria fazer, ele pode voltar de alguma forma a ser, eu vou usar aqui muitas aspas, atenção, muitas aspas, puro, há aqui muitas aspas nesta afirmação, ele pode voltar a reencontrar um caminho que toda essa fama, todas essas leituras, todas essas pode contaminar. Exatamente. E daí é a ponte, portanto, é o pensar como é que um escritor importante, fundamental para a tradição, que move culturas, que estabelece novos padrões, pode sobreviver no século, na transição deste século. Portanto, os dois apresentam possibilidades diferentes, não é? E a minha tese é um bocadinho essa comparação sobre o que está tematizado, de alguma forma eu acho que eles tentam, através desta projeção, pensar nos seus próprios percursos, pensar como é que eles poderão manter os seus caminhos. Acho que é um bocadinho também há uma teorização a partir da ficção nesses dois personagens, é um bocadinho isso que eu defendo. Ana Rita, muito interessante conversar consigo e deixa-nos várias pistas para quem não conhece tão bem as obras destes dois autores, o Roberto Bolanho e a Maria Gabriela Lençol, porque fala disto não só com conhecimento de causa, como seria de esperar, mas também fala disto com, digamos, um brilho. Nota-se que gosta da Lençol e que gosta do Bolanho. É bom, ao fim de tantos anos, convém que como leitora, não é? Gosta genuinamente, é muito interessante. Não, gosto. Verificar isso. Gosto. E por isso mesmo lhe faço este desafio final. Há pouco disse que na obra da Lençol, a obra da Lençol não necessita de ser lida como quem abre um livro para ler um romance, com princípio, meio e fim, uma história, e que há, digamos, um encontro que às vezes revela impactante com uma frase, uma ideia que a escritora tem nos seus livros. Eu queria perguntar-lhe se guarda alguma ideia dessas que possa partilhar connosco, dos dois autores. Haveria várias ideias. De Lençol há uma frase que fica sempre marcada, que é: chegarei lá no decorrer desta viagem. A palavra importante é decorrer. Ou seja, as pessoas estão sempre à espera do viagem e dos outros tópicos mais conhecidos, e para ela é o estar sempre aqui e agora. De Bolanho,
talvez uma frase de Amuleto, em que ele diz o amor pede, eu não sei qual é a tradução para português, o amor nunca nos dá menos, o amor nunca nos dá o que somos, o amor dá-nos sempre mais. É uma coisa, isto em espanhol fica mais bonito, a frase é de facto mais espanhol, mais interessante. Não me estou a recordar agora, peço desculpa, mas é uma frase arriscar. Mas sim, mas eu creio que não, o amor não nos dá mais, o amor dá-nos sempre melhor. A frase é assim, o amor dá-nos sempre melhor. E são os dois, nos dois casos, são de alguma forma, apesar de Bolanho ser sempre ligado à violência, ao mal e à tragédia do mundo e etc, e à denúncia, são escritores de muita esperança. São escritores que, apesar do que viram, apesar do que viveram, apesar das vidas particularmente difíceis que tiveram, no caso tanto de Lençol como o Bolanho, nunca estiveram numa situação minimamente confortável na vida, não é? Apesar disso, são escritores que acreditam num mundo melhor e acreditam que o texto, que a escrita podia fazer um mundo mais empático, um mundo mais democrático, um mundo mais que nos aproximasse mais. E portanto acho que esta se calhar é a ideia fundamental que os une, um mundo que nos aproxime mais. Obrigada, Ana Rita. Muito interessante conversar consigo. Ana Rita Sousa, vencedora do prémio Mário Quarto Graça, que é uma parceria entre a Casa da América Latina e o Banco Santander, na categoria de Ciências Sociais e Humanas, com uma tese, como acabámos de ficar a conhecer melhor, sobre dois autores, uma portuguesa e um chileno. Ana Rita, foi um prazer. Boas festas. Até breve, esperemos. Muito obrigada, Raquel. Boas festas a todos e bom ano 2021.